E esse era um assunto que eu até ia perguntar, porque é lindo, é perfeito a gente falar sobre ser missionário digital, mas ao mesmo tempo a gente se coloca nisso também como um meio que a gente entende que precisa ter muita formação, precisa de muita orientação. Porque existe um povo que tem um sentimento genuíno de querer fazer as coisas. Você percebe, mas talvez a pessoa não tenha uma boa orientação, não tem um... Mas a gente vai recusar essa galera? Não. Não. A igreja é mãe, acolhe. Acolhe. Mas também é mestra, tem que ensinar. Sim. Né? Então a igreja é mãe, acolhe, é mestra e ensina. E nós devemos nos colocar como filhos, né? Filhos da mãe igreja que quer nos ensinar a como melhor nos aproximarmos de Cristo. Então, falar mal da igreja publicamente não é um bom testemunho. Então, você ter acesso às mídias e usar disso para atingir um sacerdote que falou alguma coisa que você não gostou, por que não chega na pessoa e conversa? Jesus já ensinou isso no Evangelho. Se a pessoa faz alguma coisa, chegue nela e converse com ela. Se ela não te deu ouvidos, chame uma testemunha. Jesus é muito pedagógico. E ele já nos ensinou. A palavra de Deus foi escrita 2000 anos atrás, mas ela é viva e eficaz e atuante. Ela atua nos dias de hoje. A palavra de Deus fala conosco nos dias de hoje. Então, se com duas pessoas a pessoa não te deu ouvidos, você leve para o sacerdote. Se o sacerdote não deu ouvidos, leve para a igreja. Se então a igreja ela não ouviu, seja considerada anátema, sem fé. Então, Jesus ele deu os passos. E hoje em dia tem pessoas que não, simplesmente pulam as fases. A pessoa falou alguma coisa, ao invés de ela ser corrigida, tem pessoas que simplesmente ignoram. Ou como é a nomenclatura hoje em dia, cancelada. Bloqueia, né? Deixada de lado, mas Cristo não simplesmente cancelava, ele ia atrás. Sim. O evangelho de domingo agora. Que bonito. O evangelho de domingo, Jesus saindo de Jericó com os discípulos e uma grande multidão. Multidão que enxergava, que sabia onde estava indo. Exato. E com quem estava indo. Só que não enxergaram de fato quem era a pessoa que estava ao lado deles. E olha que cômico, que engraçado. Quem enxerga que Jesus é o filho de Davi? O Messias? O cego. Quem não enxergava fisicamente. Quem não enxergava fisicamente. E ele grita, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E hoje em dia nós corremos esse risco de caminharmos com Cristo, de estarmos ao lado de Cristo, mas não reconhecê-lo. Não saber quem de fato Jesus é. É o Messias, o Salvador, que veio para todos. E ele se abre a todos. Claro, a igreja tem a missão de ensinar, de educar, de formar. E as pessoas têm que entrar nessa forma que a igreja nos ensina de justamente nos moldarmos a Cristo. Não é o Evangelho e Cristo que deve se moldar à sociedade de hoje. Somos nós que devemos nos moldar. Quando nós nascemos, a igreja já existia. E quando nós formos embora dessa terra, ela vai continuar existindo. É a igreja de Cristo, que as portas do inferno nunca irão prevalecer contra ela. É uma instituição de mais de 2000 anos. Ela não chegou agora, em 91. Né? Eu tenho 33 anos. O que são 33 anos perto de uma instituição bimilenar? Então, nós temos muito a aprender com a igreja. E não apenas queremos tacar pedra na igreja, tacar pedra na cruz. Né? É aprender com a igreja. Temos a humildade de abaixar a cabeça também e falar, poxa, eu errei. Né? Vamos acolher, vamos ter a humildade de aprender. Então, essa é a grande dificuldade também. As pessoas saberem que precisam usar disso aqui para evangelizar, mas naquilo que a igreja fala. Padre, o senhor acha que tem algum caminho ou alguma maneira de nós sermos mais eficazes, por exemplo, na formação? E não só na formação, mas também... eu não queria usar o termo engajamento, mas na maneira como a gente vai cuidar das pessoas que estão ingressando, sobretudo nesse ambiente de comunicação, porque eu entendo o seguinte, esse é um ambiente que ele exige habilidade, tanto para quem, por exemplo, como nós, missionários digitais, com um microfone e com acesso às pessoas, comunicamos, então, a nossa principal ferramenta de comunicação é a nossa voz, é o que nós fazemos, é o que nós falamos, é a percepção que nós temos a respeito daquilo que a igreja ensina.
mas também nos bastidores exigem que bons profissionais operem os campos necessários, um bom computador, enfim, a internet conheça esse ambiente todo. Só que o grande problema é o seguinte, hoje nós vemos muito mais pessoas muito boas no que fazem, profissionais, extremamente competentes no que fazem, mas cada vez menos espirituais, cada vez menos cristãos. Então, eu acho que por uma necessidade, eu não diria da igreja, porque a igreja, antes de se tornar e fazer parte desse ambiente de comunicação e comunicar nas redes, ela já comunicava antes, sem computador, sem mídias digitais. Folhetim. Mas, exatamente. Já tinha, E até né? Mural, antes e tantas outras coisas, já comunicava e já fazia com que a mensagem chegasse. Mas hoje, usando dessas ferramentas que fazem com que a mensagem chegue muito mais longe, eu vejo hoje uma preocupação muito grande em ter bons profissionais, pessoas habilidosas, mas cada vez menos uma preocupação de formar, sobretudo no aspecto espiritual. Então, cada vez menos pessoas espirituais, cada vez menos pessoas empenhadas em conhecer mais do Evangelho, não só comunicar o Evangelho de forma estrutural, como um trabalho, por exemplo. Então, existe alguma maneira, ou a pastoral da comunicação em si, que o senhor assessora, ensina algo a respeito, ou tem um caminho de formação específico para esses jovens ou para essas pessoas que fazem parte do contexto? Então, quando foi lançado o Diretório Nacional de Comunicação pela CNBB, dos eixos que eu comentei com vocês, o primeiro eixo antes era produção. Então, era produção, articulação, formação e, por último, espiritualidade. Só que agora, a CNBB, junto com a Comissão Nacional de Comunicação Social, reeditou o Diretório Nacional de Comunicação. E aquilo que era colocado em quarto lugar, que era a espiritualidade, veio para primeiro lugar. Então, o pasconeiro, é assim que é chamado, né? Sim. Os membros da PASCOM, o pasconeiro, por primeiro, tem que lembrar. Ele precisa ter uma base de espiritualidade. Nós entendemos a PASCOM como uma mesa de 4 pernas. Aquela mesa de 4 pernas. Se faltar a espiritualidade, a minha pastoral fica capenga. Porque fica, né, ali bambeando. Então, a pastoral da comunicação no Brasil é enxergada por esses viés, né? Por esses 4 pontos, esses 4 eixos. Espiritualidade, formação, articulação e, por último, agora, a produção. Então, às vezes, a gente busca o pasconeiro apenas para fazer a arte, para divulgar alguma coisa à missa. Sim. Às vezes o padre fala, eu esqueci de falar para você no CPP, vai ter uma missa pelas almas, então faz a arte, por favor. Mas é nos preocuparmos em primeiro também fazer a parte da espiritualidade. Existem agora formas que a PASCOM Brasil nos envia de hora santa do comunicador. Existem dioceses que fazem momentos de espiritualidade no dia de São Francisco de Sales, em janeiro, que é o padroeiro dos jornalistas. Também no dia de São Gabriel Arcanjo, né, que foi o arcanjo da comunicação. Então, momentos de espiritualidade ao longo do mês e do ano, que nós estamos agora mostrando para os pasconeiros, os membros da PASCOM, a necessidade de ter uma vida de oração, não apenas de produção. Mas eu não vou, eu preciso tirar fotos, beleza. Mas como está a sua vida de oração? Então, a gente, quando vai ter uma missa diocesana, faz um link de inscrição para tirar foto de ordenação, aparece várias pessoas. Um monte. Agora vai ter um evento pequenininho, né? Não vou nomear pastoral, mas às vezes uma pastoral pequena, que não tem tanta relevância. Às vezes é difícil a pessoa se colocar à disposição para ir lá registrar. Então, por quê? Então, isso também, às vezes, na caminhada, a pessoa perde o sentido ali, né? Eu não estou apenas ali para fazer, mas para me encontrar. O fazer é um processo, né? É uma consequência do meu caminhar para Cristo, caminhar com Cristo e estar com Cristo. Eu não posso deixar isso de lado, jamais. Eu não sou uma pastoral do fazer, mas uma pastoral do ser igreja. Então, isso que é a dificuldade. Será que não tem influência também, eu escutando o senhor falar, porque a gente vê também na internet como se fosse uma briga de quem está melhor ou quem está ganhando mais views.
Então, por vezes, o que o Derson falou faz todo sentido. A qualidade boa é tudo isso. Por qual motivo? Pelo views? Beleza, Marco, mas é importante o views porque as pessoas estão vendo, de fato, estão recebendo a palavra e tudo. Mas eu penso que às vezes, e aí até a minha dúvida nisso também, né, perguntar para o senhor, até que ponto, de fato, o views é importante para a Pascom? Porque, como o senhor disse, né, tipo, tem uma... Até porque a igreja chegou até aqui, muitas das coisas que a igreja chegou até aqui, como imagens, escritos, muitos deles talvez não foram publicados de cara, a igreja é muito paciente. Uhum. Ela anda... Depois de muitos anos, esses documentos são publicados. E você olha para essa didática da igreja, que é um outro caminho. Não, a gente é muito calmo, a gente não precisa sair divulgando tudo que acontece. É um paradoxo louco, porque você fica... Como isso, né? Porque tem coisas que, de fato, preciso amadurecer para depois se expor. E a gente vê na comunicação, às vezes, se expõe e depois a gente vê como é que dá. Então, o que a gente não pode jamais é procurar uma comunicação reativa. A nossa missão é uma comunicação propositiva. Mostrar ao mundo o que de bom a Igreja Católica tem. O que de bom nós, seguidores de Cristo, temos. Então, porque senão fica só nessa coisa. Lança uma coisa, depois vai ter que reagir agora para apagar esse incêndio, apagar essa coisa que gerou, que geralizou. Então, é uma comunicação propositiva. Isso é visto com bons olhos. Nós divulgarmos aquilo que de bom a igreja fez. As ações sociais, também os encontros pastorais, os eventos diocesanos. Então, é uma comunicação propositiva. Agora, nós não estamos preocupados com views e seguidores. Dom João, no ano passado, no encontro de comunicadores, o 7º ENCOM, que é a nível diocesano para todos os pasconeiros e comunicadores da diocese, falava na sua partilha conosco, Jesus tinha apenas 12 seguidores. E com 12 seguidores, ele fez um grande barulho em todo o mundo. Até hoje se fala da mensagem de Cristo. Papa Bento XVI, de feliz memória, também falou publicamente uma vez. Haverá um tempo que voltaremos a ser apenas 12. Uou. Então, para que nos preocuparmos em views se nós precisamos primeiro priorizar a qualidade? O que nós estamos oferecendo? Porque disseram que nos 3 primeiros segundos a gente precisa prender a atenção. Isso a gente sabe, né? Isso é ensinado pelos Instagrammers. Nos 3 primeiros segundos, né? Os TikToks da vida, a gente precisa prender a atenção. Se não prender a atenção ali, a pessoa vai embora para outro vídeo e deixa o seu de lado. Tudo bem, mas esses 3 primeiros segundos devem levar a quem? A Cristo. Não apenas a mim, a pessoa, mas a quem eu represento, a Jesus Cristo. Então a preocupação da Pascom, da comunicação, deve ser sempre essa, levar para Cristo. Que Ele cresça e que nós desapareçamos. Tudo aquilo que nós fazemos é para Cristo resplandecer. É aí que ganha sentido aí o nosso trabalho enquanto comunicadores. Fazer Cristo aparecer, não nós. Eu tenho uma percepção a respeito da comunicação, como é diferente, por exemplo, e aí eu vou usar um exemplo dos mais simples, como é diferente você olhar uma foto feita num momento, por exemplo, de procissão ou numa festa de padroeiro, por exemplo, que é uma realidade muito próxima da nossa realidade, do nosso dia a dia, uma foto feita por alguém que entendeu o chamado e que consegue, de repente, captar um momento de encontro com Jesus, e uma foto feita por alguém que é profissional, tão somente. Eu observava algumas fotos esses dias, enfim, da festa de um padroeiro específico e uma procissão. Eu não sei quem fez aquela foto, mas a pessoa que fez aquela foto teve uma sensibilidade tão grande, mas tão grande de captar aquele momento, que foi uma captura de uma outra pessoa que estava vivendo um momento de encontro com Jesus, um momento de devoção muito profunda naquela festa do padroeiro, e a imagem, a comunicação daquela imagem fez com que quem olhava aquela foto enxergasse o próprio Cristo agindo na vida de alguém. Então, assim,
você percebe que houve uma sensibilidade. Alguém que tem intimidade, que entende o que está acontecendo ali, conseguiu capturar um momento, uma imagem de um encontro pessoal com Jesus e comunicou aquilo através de uma foto. Evangelizou através de um clique. Exatamente. Diferente do que, por exemplo, um profissional que pode chegar e fazer registro de várias pessoas e de vários momentos que de repente são chaves naquela procissão ou naquele evento e que são muito boas fotos e que são de qualidade. Mas o que para nós é qualidade, né? E aí talvez não é nem uma pergunta, mas uma observação. O que para nós é qualidade? É uma foto bem tirada? É uma transmissão com uma câmera de qualidade, por exemplo, com um áudio de qualidade? Ou é aquilo que nós estamos mostrando, comunicando, de quem nós estamos falando? É óbvio que tem os dois aspectos, mas o que é a prioridade, né? Então, antes de eu comunicar, eu preciso conhecer aquela pessoa que eu vou comunicar, que é Jesus. Sim. Então, por isso que a Pascom fala, o primeiro eixo agora é a espiritualidade. É me aproximar de Cristo, conhecer a Cristo, para depois comunicá-lo. Ano passado teve o Multicom, o mutirão de comunicadores a nível nacional. Em uma das oficinas era falado a respeito disso, da preocupação que algumas Pascoms têm de somente publicar na página da paróquia, no Instagram da paróquia, a foto perfeita. E às vezes exclui aquela foto que a senhorinha tirou, que não tem informação nenhuma de fotografia digital. Aquele mega Mas ela teve a predisposição, a boa vontade de registrar um momento. Então por que também não publicar uma foto que a senhorinha, com o celularzinho dela, tirou e mandou para a Pascom? Isso também é evangelizar. Falar que todo mundo pode ser missionário digital. Todo mundo pode comunicar o evangelho. Então trazer as pessoas... A Pascom tem essa missão de agregar tanto os mais velhos quanto os mais novos, que você comentava dos jovens que têm essa sede de evangelizar. Sim. Mas a Pascom tem que ter... Nós falamos que a nossa pastoral, a Pascom, é a pastoral transversal. A pastoral que está num eixo transversal com todas as outras pastorais. Eu escutei um padre falando, meu xará, padre Tiago Barbosa, que é o assessor estadual, e eu uso muito uma frase dele que ele usou, que os membros da Pascom, os pasconeiros, precisam ser as pessoas mais simpáticas da paróquia. Porque tem que falar com todo mundo. Sim. Eu não posso apenas registrar e publicar alguma coisa do apostolado da oração, porque minha mãe é do apostolado, minha mãe é da Legião de Maria. Então eu não posso publicar apenas alguma coisa porque minha mãe é da Legião, porque minha mãe é da acolhida. Sim. Eu tenho que publicar e mostrar, registrar de todas as pastorais. Porque a gente brinca, né? Que o pasconeiro tem que ser a pessoa mais simpática, tem que falar com todo mundo da paróquia. Por isso que nós temos esse eixo transversal também, que seria o quinto eixo, né? Sim. De falarmos com todos, de estarmos bem com todos e evangelizarmos a todos, sem distinção. Eu tenho que falar aquilo que acontece na RCC, mas também no apostolado, na Legião de Maria e na liturgia. Então, tem que ter esse eixo